paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Adultos. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vindo você da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro, e você que está assistindo a EBD Comentado Online fora do Brasil, seja na Bélgica, nos Estados Unidos, na Holanda, na Espanha, na Bolívia, em várias partes do mundo, no Japão também. Enfim, você é sempre muito bem-vindo, muito bem-vindo. O programa EBD Comentada Online tem como objetivo ajudar os professores a prepararem suas aulas, também para aqueles que por algum motivo justificável não podem estar na sala de aula nesta data e para aqueles que querem ampliar o seu conhecimento em relação à palavra de Deus. É um programa onde eu explico a lição do início até o final. E nesse momento, para darmos prosseguimento, eu quero fazer uma oração. Senhor Deus e Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão nos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu me coloco mais uma vez diante de Ti nesse início de trimestre, Senhor. Eu preciso mais uma vez da Tua graça. Senhor, que o Senhor venha manifestar, Senhor querido, sobre mim a Tua bondade, a Tua misericórdia. Ilumina minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que juntos possamos, Senhor, compreender e praticar a Tua palavra. Nos dá um programa edificante, abençoado, em nome de Jesus. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Estamos aqui essa semana, estamos de volta. Semana passada eu não estava, mas hoje eu estou para a glória do nome do Senhor. Vamos adorar a Deus com o louvor de número 124. É um louvor bem conhecido. Você que já pegou a tua harpa, vem e vamos adorar ao Senhor. Adorai-o, Rei do Universo, terra e céu, cantai o seu louvor. Todo ser nu, grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos, ó louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos, ó louvemos, Régio dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplais. Vós remidos, já vitoriosos, graças rendei-lhes mais. Todos juntos, ó louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos, ó louvemos, Régio dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai o nosso Redentor. Reis e sábios, grandes, pequeninos, dai-lhe verás louvor. Todos juntos, ó louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos, ó louvemos, Régio dominador. Oh, glória a Deus! Todos juntos vamos adorar ao Senhor, vamos louvá-lo, porque Ele é merecedor de toda honra, toda glória. Que Deus abençoe vocês em mais esse trimestre. Glória a Deus por isso. Mais um trimestre iniciando. Que Deus abençoe todos vocês, professores, alunos, seguidores, amigos, irmãos e companheiros. Continue orando por nós. Ore aí pelo pastor Mário Luna, meu esposo. Ore por mim. Ore pelo nosso ministério, pois nós precisamos das orações de vocês. Contamos com as orações de vocês. Que Deus abençoe vocês. Uma ótima aula. E até a próxima semana, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele quer.
Louvado seja Deus. Quero agradecer mais uma vez a minha menina, a princesa, minha esposa Ângela, Manhãs Luna, que está aqui também fazendo essa obra juntamente comigo. Nós necessitamos muito da ajuda de vocês em oração, como disse ela. Deus seja louvado. Vamos lá. Você está aqui no programa EBD Comentado Online, edição Adultos. E nós estamos dando aí início ao nosso segundo trimestre de 2025, lições bíblicas CPAD adultos com o tema "E o Verbo se fez carne", Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor, ou seja, sobre o apóstolo João, nesse caso. E a lição está sendo comentada pelo nosso querido e amado pastor Elienay Cabral. Ele atua como consultor doutrinário e teológico da CGADB e da CPAD. Além de ser conferencista, ele é autor com várias obras editadas pela editora CPAD. Você procurando, com certeza você vai achar. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Elienay Cabral, por estar nos ministrando durante todo esse trimestre. Como é uma aula inaugural, eu preciso falar quem é o comentarista. Falar a vocês também, aqui ó, tá aparecendo assim ó, atenção, aulas liberadas todas as segundas-feiras às 21h30 na semana da lição. Então vocês sabem que a aula de adultos será liberada toda segunda-feira às 21h30 da semana da lição. Já o jovem será liberado na terça-feira, também às 21h30 da semana da lição. Só para você não perder mais a data do lançamento da lição aí em nome do Senhor Jesus. E o tema de hoje é a lição de número 1, 6D. Abril é o aniversário do canal. Você sabia que nesse mês de abril nós estamos completando 5 anos de canal? Foi justamente no mês de abril de 2020, em plena pandemia, que o Senhor Jesus falou ao meu coração: meu filho, começa a gravar aulas da escola dominical. Comecei e aqui estou, para a glória de Deus. Estamos completando aniversário. Deus seja louvado por isso. A você que está aí conosco desde o início ou depois de um tempo, Deus abençoe sua vida. E a lição de hoje, como disse, é a lição de número 1, 6 de abril de 2025. O Verbo se tornou em carne. Então vamos dar aí o nosso prosseguimento, já que aqui é um programa. Tem oração, tem louvor, você está se sentindo na escola bíblica dominical, mas não deixe de ir na sua aula, a não ser que você tenha um motivo justificável. Texto áureo: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." João capítulo 1, versículo 14, vai ser falado durante a lição sobre esse texto. Verdade prática: o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de um homem para redimir os pecadores. Então, Deus veio em forma humana. Leitura bíblica em classe, João capítulo de número 1, versículos 1 a 14. E eu quero aproveitar e recomendar para você, já que eu tenho aqui no canal a exposição de João 1, do 1 ao 14. Esse vídeo vai ficar para você aí na tela final, e eu vou deixar também na descrição para que você não perca a oportunidade de clicar, porque às vezes você passa a tela final e você acaba esquecendo. Então, se você volta na descrição, é só você clicar e você vai assistir Jesus é Deus, e o Verbo era Deus nesse caso, tá bom? Palavra-chave: encarnação. Quais são os objetivos da lição? Primeiro, apresentar as informações introdutórias sobre o Evangelho de João. Segundo, revelar o Senhor Jesus como Verbo de Deus. E terceiro, explicar tanto doutrinariamente como biblicamente a manifestação do Verbo. Introdução. No trimestre passado tivemos 6 lições nas quais estudamos sobre Cristo. Eu estou falando isso logo no início, porque alguém pode dizer assim: isso é uma repetição, já falamos sobre Jesus. Entendo o que vai ser dito aqui. Focando na teologia sistemática, cristologia, e na apologética. Então a lição, a revista do trimestre passado, foi tratar sobre defesa da fé. Dessa vez, não. Nós estamos estudando sobre a pessoa de Cristo no olhar do apóstolo João. É cristologia? É, mas não é defesa da fé nesse sentido. No entanto, nesse trimestre a ênfase será novamente na cristologia, mas acompanhando os textos bíblicos no Evangelho de João. Assim estaremos estudando aspectos ligados também à teologia bíblica, que trabalha sobre verificar os acontecimentos no decorrer da história, da revelação bíblica nesse caso, tá? Teologia bíblica do Novo Testamento, nesse caso no Evangelho de João. Ao verificar o sumário da revista, nos deparamos com as seguintes lições que iremos estudar.
Lição de número 1, já estamos falando. Lição de número 2, o novo nascimento. 3, a verdadeira adoração. Então, cada lição está tratando de praticamente um capítulo, ou parte de um capítulo, ou de 2 capítulos, tá bom? Lição 4, Jesus, o pão da vida. 5, a verdade que liberta. 6, o bom pastor e suas ovelhas, é o capítulo 10. 7, eu sou a ressurreição e a vida, capítulo 11. 8, uma lição de humildade, capítulo 13. 9, o caminho, a verdade e a vida, capítulo 14. 10, a promessa do Espírito Santo, também está dentro do 14 ao 16. 11, a intercessão de Jesus pelos discípulos, capítulo 17. 12, do julgamento à ressurreição. E o 13, renovação da esperança. É sobre isso que iremos estudar durante todo o trimestre. Em comparação com os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, o de João destaca-se especialmente por centrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém, ou seja, Judéia. Os outros trabalhando muito também na Galileia. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos. Por quê? Porque é uma visão semelhante, eles são parecidos. Focam mais no ministério de Jesus na Galiléia, enfatizando parábolas, milagres e ensinamentos práticos do dia a dia. Já o evangelho de João destaca-se apresentando discursos mais teológicos, algo mais doutrinário, sinais que revelam sua divindade e um enfoque profundo na relação entre Cristo e o Pai. O autor desse evangelho, o apóstolo João, redigiu esse valioso documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor e, ao mesmo tempo, encorajar a fé dos seus discípulos, que possamos também ser fortalecidos e inspirados na nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Em nossa primeira lição, realizaremos um estudo introdutório, só para você entender do que vai tratar a primeira lição, sobre esse evangelho, analisando alguns aspectos da sua estrutura e apresentando Cristo como Filho de Deus que veio em forma humana para salvar a humanidade. Então vamos lá? Tópico 1, o Evangelho de João. Vamos tratar a autoria e data. 2, o propósito do Evangelho. 3, a natureza de Jesus. Todo cristão que deseja alcançar a compreensão da palavra de Deus deve, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito sério. Em primeiro lugar, orar e pedir a Deus iluminação do Espírito Santo para compreendê-la. É o que eu faço em todos os programas aqui do canal. Essa é a parte de Deus. É Deus quem ilumina. O Espírito Santo ilumina a nossa mente. No entanto, a Bíblia é um livro. E sendo um livro, apesar de ser um livro inspirado, ela precisa ser interpretada. Portanto, devemos seguir regras de interpretação e começar entendendo a estrutura do livro ou carta que estamos estudando. Se você procura estudar, eu vou estudar aqui esse texto, primeiro você tem que ver o livro em si, tá? Tem perguntas que você vai fazer, e é sobre isso que o autor, o comentarista, acabou estruturando esse primeiro ponto aqui da lição. Para isso, na verdade, o primeiro, o segundo e o terceiro, que é o primeiro tópico. Para isso, podemos fazer as seguintes perguntas. Quem escreveu? Você está lendo Salmos? Quem escreveu? Êxodo? Quem escreveu? Quando escreveu? Data? Onde escreveu? Lugar? Para quem escreveu? Destinatário? Por que escreveu? Propósito. Se você escreve, tem que ter um porquê. O que escreveu? É o conteúdo, o que tem ali dentro, tá? Então isso aqui tudo é muito importante você entender quando você está estudando a palavra de Deus, porque você parte do todo para as partes. Se você quiser compreender, você precisa ir do todo para as partes. Se você ficar só nas partes, às vezes você acaba se perdendo. Eu falo sobre isso no meu curso, Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Mais tarde eu falo disso com vocês hoje ainda. Este primeiro tópico responde algumas dessas perguntas para que possamos conhecer melhor a estrutura do Evangelho de João. Então vamos lá. Autoria e data. O apóstolo João é o autor do Evangelho que leva seu nome. Então quem escreveu? João. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto de João 21, versículo 20 e 24. É só ler. E também nos escritos dos denominados pais da igreja.
Alguns cristãos fazem confusão e acham que foi João Batista quem escreveu esse evangelho. Eu já vi alguém dizer assim, João Batista. Não, não era João Batista, tá? No entanto, esse João era pescador, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, aquele que foi morto em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 2. Quando Herodes mata, aquele Tiago era o irmão desse João, e conhecido como discípulo amado. Policarpo, que foi discípulo dele, Policarpo foi um cristão temente a Deus, que seguia ali a fé em Cristo Jesus e foi discípulo de João, informou isso a outros pais da igreja. Quem são os pais da igreja? É aqueles que creram inicialmente, né? Logo no início, homens que estavam ali numa certa liderança, então eles são considerados pais da igreja, que viveram no tempo de Policarpo. Então, preste atenção nisso aqui. João estava vivendo, Policarpo estava vivendo nessa mesma época, só que Policarpo era mais novo do que João. João parte, Policarpo fica, e ele vai ensinando a outros, e esses outros também propagam que é João o autor do evangelho. Ele não só escreve o evangelho, João escreve o seu evangelho, primeira carta, segunda carta e terceira carta de João é dele, e também Apocalipse. Admite-se que tenha sido escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. A data aqui serve para atestar que o livro foi escrito no período em que João estava vivo, já que ele foi o último apóstolo a morrer por volta do ano 100 depois de Cristo. Isso aqui é uma aproximação. Você pode ler em outros livros, em outros lugares. Ele morreu no ano 95, no ano 93, no ano 98. Irmãos, isso aqui, a cronologia bíblica muitas vezes é incerta. Por isso, outras fontes de consulta podem divergir dessa data. Então não brigue, não entre em atrito por causa disso, que isso não vai levar a lugar nenhum. Muitas vezes a cronologia se baseia em acontecimentos para chegar à data, ao invés de ter a data registrada como fazemos em nossos dias. Então, quando essa aula está sendo gravada, tem uma data, o dia, o mês e o ano. Na Bíblia, não era dessa forma que aparecia muitas vezes. Confira, por exemplo, Isaías 6:1. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. O que Isaías está dizendo? Isaías está dizendo que no ano da morte de Uzias foi que o Senhor o chamou para o seu ministério profético. Então, em vez dele colocar uma data, ele fala da morte de Uzias porque era um acontecimento que não tinha como eles não saberem em que ano Uzias morreu. Às vezes a gente vai falar sobre esse texto e a gente se prende à morte de Uzias. Mas, na verdade, Isaías não está preocupado em si, naquele momento, com a morte de Uzias, mas sim com a questão de falar que foi no ano da morte de Uzias que o Senhor o chamou. É claro que podemos destacar a morte de Uzias, mas isso está ali registrado não porque Isaías queria falar em si só da morte, mas porque ele queria datar a época do seu chamado. Entendeu agora? De acordo com os estudiosos, o Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Assim, as expressões verbo divino e palavra que se fez carne são de grande importância neste quarto Evangelho. Tópico 2. Ou ponto 2. O propósito do Evangelho. Tá? Então, por que ele escreveu? O Evangelho de João tem como um dos seus propósitos levar o leitor a crer em Jesus, crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, ao crer, encontrar a vida em seu nome. Está em João capítulo 20, versículo 31. Estes, porém, estão escritos, é o que diz João 20, 31, para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Alguns listam 7 milagres neste evangelho, outros 8, porque está escrito aqui, estes, porém, estes o quê? Estes milagres, certo? Primeiro, transformação de água em vinho. Tem aí a referência. Segundo, a cura do filho de um oficial do rei. Terceiro, a cura do homem coxo no tanque de Betesda. Quarto, a alimentação de mais de 5.000 pessoas pela multiplicação de alguns pães e peixes. Você vai ver que tem milagres que só aparecem no livro de João. Por exemplo, a transformação da água em vinho, tá? Quinto, a caminhada de Jesus sobre as águas. Sexto, a restauração da vista de um cego. Sétimo, a ressurreição de Lázaro, tá? E o oitavo, alguns colocam esse, outros não, uma surpreendente pesca presente do Cristo ressurreto para os discípulos, depois que ele ressuscitou.
A palavra-chave crer, em João 20:31, encontra-se em suas diversas formas quase 100 vezes no livro de João, no Evangelho de João. O propósito deve estar relacionado tanto com o evangelismo quanto com o movimento do discípulo até a maturidade. Quando nós falamos sobre para quem foi escrito o Evangelho de João, na maioria das vezes você vai ver os teólogos falando que para a igreja. Certo? Para a igreja. Mas você vai entender uma coisa, ele tem também o objetivo do evangelismo. Por isso acreditamos que esse evangelho foi escrito tanto para os judeus e gentios não cristãos, como forma de evangelizá-lo, e principalmente, aí por isso igreja, para todos os cristãos com a finalidade de promover a vida espiritual da igreja. Isso fica bem evidente, por exemplo, quando João trata da descida do Consolador, João 14-16. Ele não ia tratar disso para pessoas não cristãs, porque eles nunca iam entender isso. Então é claro que João está escrevendo para uma audiência cristã, mas isso não impede que tivesse o propósito também de alcançar os não cristãos. Não é por acaso que os especialistas referem-se à primeira parte do primeiro capítulo como prólogo de João, ou seja, a apresentação do evangelho, que é justamente a leitura, o texto bíblico nosso é João capítulo 1, versículo 1 a 14. Ele explica melhor sobre isso, esse ponto aí de João 1, do 1 ao 14, no ponto 3 do tópico 2. Então a gente não vai tratar disso agora, só mais à frente. Uma coisa interessante é que esse evangelho é tão rico que na maioria das vezes quando alguém aceita Jesus, o que se dá de presente para essas pessoas? O evangelho de João. Por quê? Porque ele é de fácil compreensão. Então ele serve tanto para edificar a fé cristã, como também como uma forma de evangelismo. Nesse trecho, o apóstolo apresenta Jesus como o filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história. João 1:1. Assim sendo, Logos é a palavra encarnada, que também não será tratado aqui, mas mais à frente, no tópico 3 inteiro, ele vai falar sobre o Logos. Ponto 3, a natureza de Jesus. Apesar de o Evangelho de João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a sua natureza humana. Então nós temos dois pontos aí, divino e humano. João 8, 39 e 49, versículo 11. O 9 e 11 diz assim: Ele respondeu e disse-lhes: O homem chamado Jesus... Então, olha aí a questão da descrição colocando Jesus como homem. O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Então Jesus veio como homem. Olha o testemunho desse homem que era cego e agora estava vendo. Neste sentido, o Evangelho não só realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também discute a sua humanidade por meio da morte expiatória do nosso Senhor em favor dos pecados da humanidade. Então, por que é dito sobre a questão dos 7 ou 8 milagres? Por que Jesus fez esses milagres? Para atestar quem ele era, o Filho de Deus, tá? Em João, tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus são afirmadas. Nesse caso, o Evangelho de João desenvolve uma autêntica cristologia. Por quê? Porque ele é equilibrado. Ele não fala de Jesus só homem. Ele não fala de Jesus só Deus. Ele fala de Jesus homem, mas ele também fala de Jesus Deus. Isso aqui é interessantíssimo. E ele dá muito mais ênfase a Jesus Deus nesse caso, certo? Então, uma autêntica cristologia, pois destaca nele tanto a divindade, que demonstra a relação do Filho com Deus Pai, tornando-o apto para cumprir a obra de salvação, porque não podia ser um pecador para morrer por outro pecador, porque não funcionaria, tá? Quanto à humanidade de Jesus, que tornou possível sua morte expiatória pelos pecados do mundo. Então, Jesus como Deus, Jesus como homem. Sinopse do tópico 1. O Evangelho de João foi redigido com o propósito de nos fazer crer que Jesus é o Verbo divino e, por consequência, termos a vida eterna. Nós esperamos vida eterna da onde? Jesus diz em João 14:6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o caminho é Cristo. A verdade é Cristo. A vida é Cristo.
Antes de iniciarmos o tópico 2, lembra você, atenção, aulas liberadas aqui no canal, tá? Dos adultos, todas as segundas-feiras às 21h30 na semana da lição, para que você não perca mais as aulas. E se eu colocar lá ela para poder estar sendo lançada nessa data, você já pode marcar lá para ficar na espera. Então, fique atento em nome de Jesus. Tópico 2, Jesus, o Verbo de Deus. No tópico 1, nós tratamos sobre o Evangelho de João, sobre o Evangelho como um todo, né? Um pequeno esboço do Evangelho, nada aprofundado, só para te dar uma ideia. Quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu, tudo isso, tá? Aqui nós vamos tratar sobre Jesus, o Verbo de Deus. 1, a revelação que ultrapassa o passado. 2, a natureza fundamental do Verbo. 3, no princípio era o Verbo. João 1:1. Nesse tópico, o comentarista foca em Jesus como Verbo de Deus, explicando sua divindade com base em João 1:1. Jesus é Deus. Ele vai ficar mais em João 1:1 aqui. Depois, no próximo tópico, aí ele vai pegar a partir do versículo 2 em diante, para você poder compreender. Por que eu falo isso? Para que você compreenda como é que a lição está sendo desenvolvida. Você que é professor, você que vai ministrar aula. Mesmo que você não seja professor, você vai entendendo como uma coisa está ligada na outra. Isso ajuda a sua compreensão durante a lição. Ponto 1. A revelação que ultrapassa o passado. Quando o apóstolo João redigiu a introdução do primeiro capítulo do seu evangelho, no princípio era o Verbo, versículo 1, é provável que tenha como referência Gênesis 1:1. Uma coisa que eu gostaria de dizer aqui é que muitos de nós pensam o seguinte: Jesus estava realizando toda a obra e eles estavam registrando na hora. E assim, quando Jesus morreu, ressuscitou, já estava tudo escrito. Não, não foi assim, não. Tanto é que acredita-se que ele escreveu por volta do ano 80 a 90. Outros acreditam que foi no ano 70, antes do ano 70. Por quê? Porque ele não menciona a destruição de Jerusalém. Só que para ele aquilo não era relevante. Para a revelação bíblica, isso não era relevante. Então, ele não fez menção disso justamente porque talvez não era relevante. Então, vai haver sempre essa questão de foi no ano 70, foi no ano antes do ano 70, foi no ano 90, o ano 80. Mas o importante é entendermos que foi registrado muito depois que Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Os evangelhos, as cartas, tudo isso é muito importante entendermos, tá bom? Então, ele tinha em mente, talvez, ele não afirma, o comentarista, pastor Elienay Cabral não afirma, mas talvez ele pensasse em Gênesis 1:1. Então vamos lá, João 1:1. No princípio, que princípio é esse? Era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Gênesis 1:1-3. No princípio, que princípio? Criou Deus os céus e a terra. Então o princípio aqui é o início da criação. A terra era sem forma e vazia, por isso que a Bíblia se interpreta a si mesmo. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. O haja aqui é o verbo de João 1:1. No princípio, que princípio é esse? Da criação. Era o verbo. Quem é o verbo? É o haja de Gênesis 1:3. O verbo estava com Deus, presente. O Deus Pai está ali, ó. No princípio criou Deus, aqui é o Deus Pai, o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo também está presente. Então está o Pai e o Espírito Santo. Se movia sobre as faces das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. E o haja aqui é Jesus. Então o verbo estava com Deus no princípio da criação. E o verbo era Deus, ou seja, essência. O Filho é Deus em essência, o Espírito é Deus em essência, o Pai é Deus em essência. Uma essência, 3 pessoas, já tratamos disso em lições anteriores. Jesus é preexistente, existe antes, claro, tá? Não teve início, meio e fim, nesse caso, tá? Só para você entender, antes da criação. Ou seja, ele já existia antes do princípio, pois ele é eterno. Isso quer dizer que ele não tem início e nem fim. Alguém eterno não tem início e nem fim. O dia tem início e fim. Olha aí, uma comparação, uma analogia. O mês tem início e fim. As estações têm início e fim. O verão não dura o tempo todo. O inverno não dura o tempo todo. A primavera não dura o tempo todo. O outono não dura o tempo todo. A vida humana, corpo físico.
tem início e fim. Um dia nascemos e um dia morremos, corpo físico. Mas Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são eternos. Você pode dar glória a Deus por isso? Nós servimos um Deus eterno. Ele não é feito por mãos humanas. Ele não é um Deus de pau, de pedra, de metal. Ele é o Deus eterno, Criador do céu e da terra. Então, Deus seja louvado por isso. Por que temermos se nós servimos o Deus eterno? Aleluia! No livro de Gênesis, a palavra princípio refere-se à criação do universo material. No Evangelho de João, ela refere-se à criação de tudo, tá? Universo material, mas ele descobre uma nova criação. Por exemplo, 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando nós lemos João 3, que é o tema da segunda lição, da lição de número 2, que vai falar sobre o novo nascimento, nós vemos ali a regeneração. Quando diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, em algumas versões é nova criação. Por quê? Porque o homem ganha vida espiritual. Então, ele recebe vida espiritual, uma nova vida, para que ele possa se relacionar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Esse primeiro versículo do Evangelho mostra que o Verbo é Deus, no princípio, possuindo assim uma existência infinita, ou seja, não tem começo nem fim. Assim, muito além do passado, desde o princípio, o Verbo já existia com Deus, estava com Deus e é Deus. E quem é o Verbo? Jesus. Mas Jesus não é o Pai, mas ele é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Quando o apóstolo Paulo fala de Jesus como primogênito de toda a criação em Colossenses 1,15, e aí tem alguém que diz que Jesus é o primeiro ser a ser criado, e não é isso que esse texto está tratando, quem pensa assim fez uma má interpretação, fez uma exegese, em vez de fazer uma exegese nesse caso, tá? Não se refere a Jesus como um ser criado. Mas alguém acha que Jesus é um ser criado. Não. Primogênito da criação não é ser criado. A palavra primogênito refere-se à posição de Cristo como herdeiro e soberano de toda a criação, como filho eterno do Pai. Hebreus 1, versículo 1 e versículo 2. Então não quer dizer que Jesus é o primeiro a ser criado. Ele está na primazia de tudo. Tudo está na primazia de tudo. E nós entendemos isso quando observamos a doxologia de Paulo em Romanos 11:36. Olha o que diz. Porque dele, aqui ó, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. A doxologia é uma palavra de glória. Ou seja, entendemos perfeitamente que primogênito refere à posição de Cristo como herdeiro e soberano de toda a criação, como filho eterno do Pai, segundo Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, que inclusive diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos falou nos últimos dias pelo Filho, a quem constituiu, tá aqui, irmãos, bem claro, a Bíblia se interpreta por si só, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. É por isso que eu disse para vocês que não adianta ficar pegando só partes, porque aí você não tem uma compreensão, mas quando você está estudando, você tem uma compreensão, quando você busca o todo, você tem uma compreensão melhor. E outra coisa, conforme você vai estudando, você vai procurando saber o que a Bíblia fala em outras partes sobre o assunto. Aí nós temos o complemento em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, nós temos aí Romanos capítulo 11, versículo 36, e por aí vai. 2. A natureza fundamental do verbo. Tal como Deus, aí entre parênteses, Pai, é eterno, também o verbo, Filho, entre parênteses, o é. Mais adiante em Apocalipse, o apóstolo João descreve o verbo como o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, Apocalipse 1:8. Sendo assim, Jesus é eterno, sem princípio nem fim. Ele é soberano, governa todas as coisas. Ele é onipotente, tem todo o poder. É isso que Apocalipse 1:8 está falando. E quem é que tem tudo isso? O Pai. Então, se Jesus tem tudo isso e o Pai é Deus, o Filho também tem tudo isso. Ele também é Deus. Assim, conforme seu evangelho, o evangelista apresenta Jesus como o Logos de Deus.
a palavra encarnada que habita entre os homens. Portanto, enquanto verbo encarnado, Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus. Então, quando Jesus veio, ele foi adorado. Homem não pode ser adorado. Anjos não podem ser adorados. Mas Jesus foi adorado porque Jesus é Deus. Quem é o verbo em essência? Ele é Deus. 3. No princípio era o verbo, João 1:1. Veja que o tópico todo está tratando de João 1:1. Conforme já referimos no grego do Novo Testamento, a palavra que se traduz por verbo é logos e significa palavra. O conceito de logos traz consigo a noção de expressão tanto da razão quanto da linguagem. Preste atenção. Então, quando se fala de logos, poderia estar se falando tanto da razão como da linguagem. Nesse sentido, a forma mais adequada de compreender este termo em relação à questão da palavra de Deus relaciona-se com a maneira pelas quais Deus se manifestou ao ser humano. Eu coloquei para vocês aqui, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Então, o Deus Pai, ele falou através da palavra, mas agora ele fala através da palavra viva, que é Cristo. Hebreus 1:1, acabei de ler para vocês. No passado, Deus falou de formas variadas. Sonhos, visões, profetas, Urim, Tumim. Não vamos explicar sobre isso aqui, porque não é o caso. Só para você ver alguns exemplos de como Deus falava. E em momentos distintos, muitas vezes, tá? Então, por isso que tá lá. E de muitas maneiras também. Então, muitas vezes e de muitas maneiras. Então, tem os momentos distintos e também tem sonhos, visões, profetas, Urim e Tumim. Mas ele, nos últimos dias, falou por quem? Pelo Filho. Jesus não é apenas mais um profeta, mas a palavra encarnada, João 1:1 e versículo 14. Ele é a expressão exata de Deus. Isso está no versículo 3, e isso eu posso colocar para vocês aqui, que já que eu estou em Hebreus, capítulo de número 1, olha o que diz o versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Então, expressa imagem da sua pessoa, mas não diz que Jesus é o Pai. É expressa imagem, porque é essência. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, o haja. Tá? Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele se assentou ao lado. Houve até uma polêmica, eu vi num grupo. Isso aqui é interessante, olha um versículo que prova isso. Eu vi no grupo que alguém disse assim, irmãos, o comentarista da lição passada, do trimestre passado, colocou 2 tronos apenas para dizer que Jesus é Deus em essência. Só que o capítulo 1, versículo 3 de Hebreus, diz que ele se assentou ao lado. Então tem um trono lá também, irmãos. Como não tem trono? Então as pessoas falam as coisas sem ler Bíblia. E aí, querem provar uma coisa, está muito claro. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ao lado do Deus Pai, se todas as coisas foram dadas a ele, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, irmão, Jesus recebeu a autoridade que o Pai lhe conferiu. Então, ele se assentou ao lado. Então, a gente não vai ficar discutindo sobre ter trono, não ter trono. Mas Hebreus 1:3 deixa claro que Jesus tem um lugar sentado ao lado do Pai. E se é do lado do Pai, tem que ser trono também, irmãos. Então, às vezes a gente fica batendo boca com umas coisas que não tem porquê, né? Sua vida, morte e ressurreição são a revelação máxima do Pai. Colossenses 1:15. Olha o que diz. O qual é a imagem do Deus invisível. Jesus vem em forma humana, porque o Deus invisível não pode ser visto. O primogênito de toda a criação. Enquanto o Deus Pai disse para Moisés, o Senhor disse para Moisés, homem nenhum me viu, ou pode me ver, porque se ver vai morrer. Ou seja, não aguentaria, não teria condição. Mas Jesus veio para manifestar isso. É a revelação máxima do Pai. João teve um privilégio maravilhoso. Tiago, os discípulos que foram chamados, todos eles. Assim, o conceito mais apropriado para Logos
encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade, a revelação de Deus. Para o judeu, o conceito mais ali importante, né? Apropriado de logos não é a razão, mas sim a pessoa de Jesus Cristo. Na filosofia grega, o logos representa o princípio da razão, que governa o mundo e o pensamento. Na cultura hebraica, refere-se a Deus. E ponto final. João descreve Jesus como verbo, indicando um ser humano que conheceu e amou. João conheceu ele, mas também o Criador do universo e a suprema revelação de Deus. Jesus é a deidade, quer dizer, a divindade encarnada. João 1,14, o retrato vivo da santidade de Deus, em quem tudo subsiste. Agora Colossenses 1,17. Preste atenção. Ele é antes de todas as coisas, porque é eterno. E todas as coisas subsistem por ele. É o haja de Deus. Em Gênesis 1, versículo de número 3. A Bíblia se complementa, não se contradiz. Sinopse do tópico 2. O Evangelho de João retrata Jesus como o verbo divino que se fez presente na história. E já que eu estou mostrando tantos textos bíblicos interligando aí, é claro que isso vai te incentivar a querer estudar a palavra de Deus. Porque você precisa estudar a palavra de Deus. E aí, quem sabe você tem uma certa dificuldade ou você quer aprimorar mais, e aí eu tenho uma solução para você, eu tenho uma ferramenta que pode ajudar você. E aí você viu aí sobre quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, o que escreveu. Então isso é muito importante. Então eu quero colocar para você aqui o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. É um curso onde você vai começar a estudar, seguindo os módulos, e você vai ter uma compreensão da palavra de Deus. Basta você clicar no link que está aqui na descrição, no comentário afixado e também o link que está nos vídeos de recomendação. Você vai vir para essa tela, você vai descer a tela, vai ler o que está escrito aqui e você vai conhecer todo o conteúdo. Tem o módulo 1 com a apresentação do curso. Quem é o professor, como funciona o curso, como funciona a plataforma, o objetivo e a importância de estudar a Bíblia corretamente. O módulo 2, entendendo o que é a Bíblia, a origem da Bíblia, o propósito da Bíblia. Módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Módulo 4, obstáculos para não estudarmos a Bíblia. Não sei por onde começar, tédio no estudo bíblico, não sou inteligente o suficiente, falta de tempo. Módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia. Com diligência e humildade, com oração e atenção, com estudo cuidadoso, com aplicação prática. Leia a Bíblia toda. Módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia. Conhecimento e entendimento, crescimento espiritual, orientação e sabedoria, consolo e encorajamento e por aí vai. Módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Por onde eu começo? Inspeção, escolha do texto, observação, que é a comparação de versões, ler o texto numa versão, ler o texto em outra versão, interpretação, o que significa esse texto, correlação, o que eu entendi aqui, o que a Bíblia fala em outras partes sobre isso, ou também nos comentários. Será que eu entendi correto? Vou pesquisar nos comentários para saber. E a aplicação, como isso aplica a mim? E o módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de métodos. O método das 3 perguntas, o método sintético, que é uma síntese, tá? Do que está ali sendo falado, o método analítico, que é analisar as palavras, as expressões, estudo bíblico tópico, que é o tema, estudo bíblico biográfico, a vida de um personagem, estudo bíblico doutrinário, que é uma doutrina, estudo bíblico devocional. No módulo 9, eu ensino para você, aí eu trago a conclusão e como gerar o seu certificado. Além disso, tem depoimento dos alunos, que são alunos que pertencem aqui ao canal, não são pessoas fictícias, eles falam sobre a experiência do curso, tem o certificado de conclusão, são mais de 20 horas de curso, e para ajudar você o aplicativo Minha Bíblia, onde você vai instalar no seu celular, e eu te ensino como instalar, como usar, aonde tem versões da Bíblia, tem para você também comentários e dicionário, só que você só tem acesso a esse aplicativo se você comprar o curso. Se você não adquirir, não tem como ter acesso a esse aplicativo com todas essas instruções. O aplicativo é gratuito, você pode procurar aí na loja de aplicativo por esse nome aqui, ó, My Bible. Só que você vai instalar, mas
Você não vai ter a configuração, você não vai ter o passo a passo do estudo. Então, eu te recomendo adquirir o curso. É um investimento pequeno que você vai fazer e vai ser de grande valia para a sua vida, comparado a muitas outras coisas. Link na descrição, comentário fixado e nos vídeos de recomendação. Como facilitar o meu estudo da Bíblia. Vamos lá. Tópico 3, último tópico, a encarnação do Verbo. 1. A manifestação do Verbo e a luz do mundo. 2. O privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. 3. A manifestação e a habitação do Verbo. Já nesse último tópico, a ênfase é em Jesus como homem, tendo como base a leitura bíblica em classe. Agora ele vai discorrer um pouco sobre a leitura bíblica a partir do versículo 2. Jesus deixou seu lugar junto ao Pai e entrou na condição de ser humano, sendo gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher e nascendo como qualquer outro ser humano. E aqui, criatura humana, a criatura aqui é a criatura humana, tá? Ponto 1. A manifestação do Verbo e a luz do mundo. João identifica Jesus como o Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder da sua palavra. João 1, versículo 2 e 3. Então aqui ele faz um pequeno esboço do que cada ponto, cada parte de João 1, do 2 ao 14, ele vai até um pouquinho além, está tratando. A seguir, ele faz uma distinção entre a luz e as trevas. João 1, 4, 5. As trevas simbolizam a obscuridade espiritual, provocada pelo pecado. Então, o pecado trouxe uma ignorância acerca das coisas de Deus. É por isso que nós precisamos, inclusive, mesmo sendo cristão, pedir a Deus para iluminar a nossa mente, para termos a compreensão, para que essa obscuridade ela venha sair. A obscuridade sobre Jesus ser o Senhor e Salvador, ela sai quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, é verdade. Mas a questão da compreensão da palavra, você precisa de iluminação. 2 Coríntios 4,4 diz, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Uma pessoa cega só vê escuridão. Ela não consegue ver nada a não ser escuro. Então é importante entendermos que é uma escuridão espiritual. Deus deste século refere-se a Satanás, que domina temporariamente o sistema mundano caído. Isso está provado em João 12, 31. Alguém vai, não, o diabo não domina o sistema. Domina sim, com permissão de Deus. Leia João 12, 31, 14, 30, Efésios 2, 2. Ele segue espiritualmente os incrédulos, impedindo-os de ver a verdade do evangelho. Por isso que quem tem que convencer é o Espírito Santo. E ele vai convencer com a palavra. É por isso que quando eu prego, eu tenho que pregar a palavra. Não adianta eu pregar o que eu quero. Tem que pregar o que a Bíblia diz, para que o Espírito Santo use a palavra e convença. A cegueira espiritual da humanidade não é intelectual. Tem muita gente muito sábio aí, humanamente falando. Não é intelectual, mas moral e espiritual. Você pega cientistas aí, eles dão banho de conhecimento, sabem muito. Então não é intelectual, é moral e espiritual. Porque a queda faz com que o homem perca parte da moralidade. Então ele se entrega a coisas que não deveria. O pecado e a influência do maligno distorce a percepção da verdade divina. Isso está em 1 Coríntios 2,14. A luz do evangelho é o poder de Deus para a salvação. Romanos 1,16. Revelando Cristo como a imagem de Deus. Eu já li Colossenses 1,15 e também já li Hebreus 1,3. Satanás tenta obscurecer essa luz, mas o evangelho é poderoso para romper as trevas. Você pode dar glórias a Deus? Por isso que nós temos que estudar sobre a palavra, meditar sobre a palavra, anunciar o evangelho, viver o evangelho, para que as pessoas vejam a transformação de Deus em nós e possam desejar Cristo também. Se ele fez na vida dele ou dela, eu também quero na minha vida. No entanto, Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz. João 1, versículo 6 e 8. Então ele está fazendo aqui um resumo rápido dos versículos. João 8,12 diz, falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João Batista não era o verbo, a palavra, mas falava da palavra. Ele diz que ele cresça, mas que eu
diminua. Então nós não estamos aqui para nos promover, nós estamos aqui para falar da palavra, promover a palavra, promover o Filho de Deus, promover o próprio Deus, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Eu não posso usar o Evangelho para me colocar em ênfase. A ênfase é Cristo. Agora, é claro que se eu estou fazendo uma obra para Deus, querendo ou não, as pessoas podem passar a me conhecer. É por isso que o canal está aqui, completando 5 anos de existência e ao mesmo tempo aí beirando, ou já está, quando você assistir essa aula, com 55 mil inscritos. Isso é uma consequência do trabalho que está sendo realizado, mas nunca pode ser um motivo. Eu quero seguidores, eu quero inscrito. Se eu entrar por esse caminho, eu vou ensinar qualquer coisa para atrair qualquer pessoa para ter mais gente aqui no canal. E eu não posso fazer isso porque não foi isso que Deus me chamou para fazer. E não vai chamar ninguém para fazer isso também, não. A verdadeira luz é Cristo, que foi anunciado por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. Então João anunciou a verdade. Eu preciso anunciar a verdade. Agora os homens podem querer rejeitar. Rejeitar a Jesus é decidir viver em uma vida sentenciada à condenação eterna. É rejeitar a única oportunidade para a salvação. Isso é muito triste. João 3, 18 a 21 diz assim: quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está, não vai ser, já está condenado. Porque o ser humano já nasce condenado. Jesus vem para tirar ele da condenação. Então já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E crer implica em obedecer. Esse negócio de dizer, eu creio em Deus, mas não vive segundo a sua palavra, não crê. E a condenação é esta. E João vai explicar que condenação é essa. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, a condenação é que Jesus veio, Jesus está sendo anunciado pelo seu povo, e muita gente diz, não quero. Então, ele está se condenando com a sua própria boca, porque ele está perdendo a oportunidade de receber salvação. 2. O privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas, independente da sua raça, etnia ou língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus pela fé no nome de Jesus. João 1, versículo 12 e 13. Era um cumprimento do que Deus havia anunciado a Abraão, em Gênesis capítulo 12, que vai dizer, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e não algumas famílias da terra. O evangelho chegaria até nós. Tanto judeus quanto gentios, a luz manifestou-se para revelar o plano divino de redenção a toda a humanidade. Assim, aos gentios foi assegurada uma herança de filiação divina através do amor do Pai. 1 João capítulo 3, versículo 1. Portanto, como crentes em Cristo, temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Paulo vai falar sobre a questão de Israel ter rejeitado. Deus não rejeitou por completo, mas a igreja entra no cenário, os gentios entram no cenário para cumprir a missão que Israel deixou de cumprir por ter rejeitado Jesus. Romanos 8, 15 a 17 diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos. Nós recebemos o Espírito como uma prova, pelo qual chamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros e também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então só tem direito de herança quem é filho. E só é filho quem recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Somos filhos de Deus pelos méritos de Cristo e não por nossos próprios méritos. Então nós não somos filhos por nascença, nós somos filhos por adoção. Tá muito claro aqui, espírito de adoção de filhos. 3. A manifestação e a habitação do verbo. A frase, o verbo se fez carne, sugere a humanização de Deus, que passou a viver entre os homens. E quando fala de Deus, porque Jesus é Deus, tá? Não é a humanização do Pai, é a humanização de Deus Filho. O termo verbo possui uma conotação muito mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico. Deus entrou na história. Meu Deus, aleluia!
Preste atenção. É importante notar que a expressão "e habitou entre nós", no texto grego, essa expressão indica que o verbo armou seu tabernáculo ou tenda entre nós. Alguns falam em tabernaculou, tá? Antes, Deus habitava numa tenda montada pelo seu povo. Eu vou falar algo já aqui. Agora, de acordo com as palavras do evangelista, ele reside entre nós, representando a manifestação plena da presença divina no mundo. Preste atenção como Deus se manifestava até chegar ao ápice. E nós vamos ver aqui. Com Adão e Eva antes do pecado, Deus tinha comunhão direta com eles no Éden, andando e falando sem barreiras. Mas Deus não morava dentro deles através do Espírito. Mas eles estavam ali sem nenhum problema, porque não havia o pecado. Gênesis 3:8. Com Adão e Eva após o pecado, Deus falou diretamente com eles, pronunciando juízo e prometendo redenção através da descendência da mulher. Depois nós vemos com Caim, Deus adverte Caim, o protege para não ser morto. Com Noé, Deus revela, fala para ele poder dar instrução para a construção da arca. Com Abraão, Deus lhe aparece, né? Tem sua forma de aparição e até mesmo envia anjos para falar com Abraão. Com Isaac, Deus reafirma a promessa também. Com Jacó, Deus se manifesta por meio de sonho, falando com ele. Com Moisés, Deus se revela através da sarça e fala com ele também no Monte Sinai, cara a cara, conforme o próprio Deus fala. No tabernáculo, Deus se manifesta através, ali na época do deserto, da coluna de nuvem, a coluna de fogo, no acampamento e também no Santo dos Santos. No Templo de Salomão, ele manifesta a sua glória ali na dedicação do templo. Através de Jesus Cristo, Deus habitou entre os homens, tabernaculou na pessoa de Jesus Cristo. Só que, através do Espírito Santo, nos crentes Deus habita, tá? Nos crentes Deus habita, tá? Através do Espírito Santo, Deus habita nos crentes por meio do Espírito Santo, tornando cada cristão um templo vivo. Aleluia! Desde o Éden, Deus tem buscado um relacionamento com a humanidade, revelando-se de diversas maneiras ao longo da história. Sinopse do tópico 3. Irmãos, dá glória a Jesus, porque Deus está em nós. Por meio da manifestação do Verbo, através de Jesus Cristo, à luz do mundo, temos a bênção de sermos considerados filhos de Deus, e o Espírito de Deus, que prova que nós pertencemos a Deus, habita em nós. E aqui eu estou falando de Espírito Santo como regeneração. Não estou falando de batismo com o Espírito Santo. É regeneração. Todo cristão que teve um novo nascimento, o Espírito Santo habita nele. O batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder e não é o tema dessa aula. Quem sabe você está acompanhando a aula aí e você deseja usar o material da EBD Comentada Online para ministrar as suas aulas. Como é que você faz isso? Você vai clicar no link que está na descrição, plano, tá? Da EBD Comentada Online Adultos, e aí você vai vir para uma tela como essa que apareceu aí para você. Uma vez que você vem para essa tela, você vai descer a tela aí e temos o plano Plus, adultos, tá bom? E aí você pode assinar mensal, como tá aparecendo, é só clicar em assine agora, trimestral, assine agora, ou plano semestral, assine agora. Vai aparecer para você os valores quando você estiver passando na página. Ou você tem um plano básico também. Você também pode assinar mensal, trimestral ou também semestral. E para quem não dá aulas direto, pode assinar lições avulsa. Pode adquirir, melhor dizendo, a lição avulsa. Você vai fazer um investimento de uma única lição, nesse caso, clicando aqui, você vai ser levado e ali você vai conversar, né, pelo WhatsApp para pedir a lição. Só que você precisa lembrar que você não pode pedir a lição com muita antecipação. É tipo aí de 10 a 8 dias antes da data da aula, não adianta. Agora, não vale a pena pedir as lições avulsa se você dá aulas variadas, nesse caso. Se você dá 1 ou 2 aulas no trimestre, aí tudo bem, mas se você dá aula sempre, não vale a pena, é melhor você assinar o plano. E aí você pergunta, pastor, qual a diferença entre o plano Plus e o plano, nesse caso, básico? A diferença é a seguinte: primeiro, todos os planos têm o comentário em PDF. Igualzinho que apareceu na tela durante toda a lição, o que está em preto é igual à revista, o que está em vermelho é o comentário que eu faço durante toda a lição que aparece na tela para você. Então, todos os 2 planos têm a mesma coisa. Só que no plano básico, você tem um slide em
PDF. Nesse caso, você não pode modificar. Você pode até pular a tela, né? Se você não quer determinada tela, você pode até pular. Mas modificar, você não pode modificar. Você não tem como editar nesse caso, tá? Mas no plano Plus, que é o plano que eu mostrei pra você aqui também, tá? Que é o plano Plus, é esse plano aqui. Você tem um slide em PowerPoint. Então, você pode, nesse caso, editar. Você chega aqui, você muda, você exclui slide, você coloca slide, fica a seu critério. Então, eu estou deixando para você aí a questão do plano para você. Tanto o plano Plus como o plano básico fica a seu critério ou a lição avulsa. Link na descrição ou no comentário afixado da lição para você poder adquirir. Vai ser uma bênção você poder ministrar através do material. O material é idêntico ao que está aí. E quero dizer a vocês, vocês vão pegar o material numa plataforma. Vocês não vão receber por WhatsApp, não vão receber por e-mail, vocês vão pegar numa plataforma. Então lembre-se disso. Agora, a lição avulsa não, vocês pegam diretamente no WhatsApp. Tá bom? Que Deus possa abençoar. Chegamos na nossa conclusão. Nesta lição tivemos a oportunidade de iniciar o estudo do Evangelho de João, mostrar sua relevância e o objetivo na vida da igreja. Observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história tornam o Evangelho de João uma obra única do Novo Testamento, porque ele apresenta Jesus como Deus, mas apresenta também como homem. Em João, entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. Através da fé em Jesus, só é filho quem aceita e reconhece Cristo como Senhor e Salvador. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. Nós não nos fazemos filhos de Deus. Nós não nascemos como filhos de Deus. Nós nos tornamos, através dos méritos de Cristo, filhos de Deus. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 2, 13 de abril de 2025, o novo nascimento. Vai tratar da regeneração. E contatos para convites aí para você, tem aí o WhatsApp para você entrar em contato. Esse WhatsApp é só para contatos de agenda, não é para você pedir lição por aqui não. A lição você vai pedir lá pelo link que tá na descrição, como eu disse, do plano, tá bom? De adultos. Você não adianta você entrar aqui por esse WhatsApp, que esse WhatsApp é para agenda. E aí você pode entrar em contato para poder me levar para pregar, para levar palestra, estudos, congressos. Não é só aula de escola dominical não, eu prego, eu ministro ensino, a esposa louva pela bondade de Deus e nós estamos sempre juntos. Você já sabe de uma coisa. Preste atenção nisso. Se você quiser me levar, ela vai comigo. Se você quiser levar ela, se você quiser levar ela, eu vou com ela. Então, lembre-se sempre disso. Nós estamos sempre juntos. E se você quiser, você prepara algo que possa encaixar os dois, porque só assim você vai levar um pregador, um ensinador e alguém para louvar o nome do Senhor. Bom, eu quero agradecer a você que ficou até aqui. Nesse momento, eu quero orar para agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de aula e vamos nos ver aí na próxima lição, se assim Deus nos permitir. Ore por nós precisamos muito. Ore aí pelo canal, completando 5 anos nesse mês de abril, abril de 2025, para a glória de Deus, que o bom Deus continue abençoando. Eu quero orar para que Deus te dê uma aula edificante. Use você e também quero orar para que as palavras que foram ensinadas aqui entrem no seu coração. Seja você professor, não professor, professora, não professora, porque é importante você aprender para praticar. E uma palavra para vocês que são professores ou que estão fazendo a obra de Deus em qualquer lugar que seja, em qualquer posição da obra do Senhor. Não desista. O Senhor é contigo. Às vezes nós nos sentimos abatidos, mas nós precisamos prosseguir, porque o Senhor é aquele que nos sustenta. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por mais uma lição. Muito obrigado, Senhor. Muito agradecido por mais uma lição, pela abertura desse novo trimestre. Eu clamo ao Senhor que o Senhor venha abençoar a vida de cada professor e de cada professora. Use eles com a autoridade do Teu Espírito Santo. Fala por intermédio da boca deles em sala de aula. Que essas palavras possam ser fixadas como pregos, Senhor, em seus corações.
que eles possam ser transformados também por essas palavras, como eu também, pois eu preciso, Deus. Alabamburianda, calabanda, xergue, comanara, surianda, arábia. Oh, meu Deus, nós precisamos a cada dia de transformação, nós precisamos de mudança, aprendendo que o teu Filho, Senhor querido, é Deus, que Ele se fez homem para nos dar salvação, um coração de gratidão, que sejamos luz também. Ó Deus querido, não deixa o teu povo desistir, desanimar, parar. Ó Deus, eu sei que as lutas vêm, os desafios estão de pé, mas em Ti somos mais do que vencedores, Senhor. Então nos ajuda em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica. Vídeos de recomendação na próxima tela, como eu mostrei para você durante a lição aqui. Jesus é Deus. A exposição de João 1, do 1 ao 14, que é o texto bíblico da nossa lição aí. E também tem aí o plano para você. Inclusive o vídeo, o link vai estar na descrição e aqui também o link nos vídeos de recomendação aqui, ele vai estar aqui recomendado para você, tá? O plano tá aqui na descrição, no comentário afixado, e também o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Tá na descrição, comentário afixado, e na próxima tela você também tem ele. É só clicar que você vai ser levado para lá, para a página, e poder ler e poder adquirir. Que Deus te abençoe e nos vemos na próxima aula. Receba a bênção apostólica, é um programa completo. Oração, louvor, ensino da palavra, oração novamente e bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta de Cristo. E todos digam comigo, amém!